A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, 1º de agosto de 2026, aqui estou mais uma noite fazendo este vídeo para falar da Palavra de Deus e para orar também em favor daqueles que necessitam. Todos os dias eu estou fazendo este vídeo. Enquanto Deus me der força, eu vou fazendo. Você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, aquele que ouve a palavra de Deus, porque diz aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus. E se você está ouvindo, você é de Deus. Então você é bem-vindo em nome de Jesus. Pode se inscrever no canal, é somente apertar o sininho. Pode também, não se esqueça de dar o like ali, que é muito importante, dar o joinha. E não se esqueça, pode compartilhar também, pode falar também aquilo, se você está gostando ou não, se Deus tem feito algo em sua vida. Que eu tenho certeza que através destas palavras, Deus tem feito algo na vida de alguém. Também pode compartilhar, que tudo é bem-vindo. Assim você ajuda outras pessoas também assim verem a palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Que Deus abençoe a cada um e guarde e proteja. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de São João. Então, capítulo 6, versículo 48 em diante, que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a comer a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu envio, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Então nós vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, dizendo aqui: eu sou o pão da vida. Então Jesus, ele é o pão da vida, ele é aquele que nos dá vida. Por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. E diz aqui: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então nós sabemos que Deus ali mandou no deserto, ali diz o maná dos céus, mas aqui diz aqui a palavra de Deus: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Então eles comeram o maná no deserto, mas ali este maná não tinha assim para dar vida. Mas nós vemos aqui e Jesus falando: este é o pão que desce do céu, que era Jesus Cristo, aquele que desceu, que é o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida para nós, quando ele ali foi crucificado. E nos diz a palavra de Deus: mas ele ali ressuscitou ao terceiro dia, e assim nós temos a vida eterna. Por isso ele diz: eu sou o pão que desceu do céu, para que
quem dele comer não morra. Então, quem comer deste pão, quem comer, porque nós sabemos que Jesus celebrou a ceia ali, diz que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, por isso que nós temos que participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ter vida, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Jesus, ele é o verdadeiro pão, aquele que nos tem sustentado, aquele que nos tem dado a vida eterna, porque ele desceu e morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está vivo para que nós podemos ter a vida eterna. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então diz aqui que é a minha carne, quem sempre, para sempre é o pão que eu der, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor Jesus tem dado ali a sua carne, ali derramado ali o seu sangue, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna. E disputaram, então eles disputaram, pois os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne? Então eles começaram a disputar, dizendo: mas como que pode esse dar a sua carne para nós comer? Como que pode? Começaram ali então a questionar aquilo que Jesus tinha falado. Jesus, pois, lhe disse: na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus disse: se não comer a carne do Filho do Homem e não beber do teu sangue, não tem vida em si mesmo. Então nós sabemos que nós temos que ter vida, mas esta vida é através do sangue e do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele diz: é a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então nós não temos vida em nós mesmos, mas teremos vida somente se participarmos desse corpo e deste sangue. Quem come a minha carne, então Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, então Jesus disse, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, assim como o Pai ressuscitou ao Senhor Jesus, aquele que come desta carne e bebe deste sangue, então diz, eu o ressuscitarei no último dia. Então o Senhor Jesus vai ressuscitar aquele que estiver ali no pó da terra. O Senhor Jesus vai ressuscitar também no último dia, porque eles comeram da carne e beberam do sangue de Jesus e estão esperando este dia maravilhoso, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então Jesus diz, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aquele que come dessa carne e bebe deste sangue diz que permanece em mim e eu nele, porque assim também o Senhor Jesus permanece em nós e nós em Jesus. Então nós vivemos ali em união na presença do Senhor, se nós fizermos tudo isso. Assim como o Pai que vive enviou, e eu vivo pelo Pai, assim como diz aqui, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aquele que de mim se alimenta, então ele vai viver por mim. Nós sabemos que a vida que nós vivemos agora, não vivemos nós mesmos, mas vivemos da
fé da presença do Filho de Deus é que nós estamos vivendo, porque nós cremos em Jesus, que temos a vida eterna, e esta vida em que vivemos somente sabemos que devemos ao Senhor Jesus. Por isso que ele diz, assim como o Pai que vive enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então aquele que alimenta de Jesus Cristo, então viverá por ele. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse, então esse não é aquele pão a qual nós sabemos aqui, este pão que desceu do céu não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Então eles comeram o maná quando eles estiveram no deserto ali, quando o Senhor enviou ali o maná dos céus, eles comeram, mas eles morreram. Mas disse aqui Jesus Cristo, quem comer este pão que é Jesus Cristo, a qual desceu do céu, então quem comer deste pão viverá para sempre. Você, meu irmão, minha irmã, não quer comer deste pão? Então coma deste pão e beba deste sangue, para que você tenha a vida eterna. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Então Jesus Cristo, ele vivia sempre ensinando. Jesus era o professor. Jesus sempre estava dando aula, falando tudo, ensinando-nos como que nós devemos andar. Então nós devemos andar assim com Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, conforme nós sabemos que nós, quando celebramos a Santa Ceia, então nós vemos ali que diz a palavra de Deus que nós celebramos a Santa Ceia e diz, então, primeiro comer desse pão e beber desse sangue, conforme Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós, quando celebramos a Santa Ceia, nós ali comemos ali aquele pão ali, sabendo que é o corpo do Senhor Jesus que está sendo naquele momento apresentado, porque Jesus disse, fazei isto todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então por isso nós celebramos a Santa Ceia e comemos deste pão e bebemos deste cálice para esperar a volta do Senhor Jesus, porque ele disse, fazei isto em memória de mim. Então quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, quando estamos participando da Santa Ceia, estamos fazendo em memória do Senhor Jesus, a qual mandou para que nós fizéssemos quando ele esteve aqui nesta terra. Então nós, a igreja do Senhor, então tem assim, tem feito isto, tem comido do pão e bebido do cálice, conforme nós sabemos na Santa Ceia do Senhor, em das igrejas a qual tem. Nós sabemos que tem igreja que faz a Santa Ceia no ano, tem igreja que faz todos os meses, cada um faz assim como assim acha que deve fazer, mas nós sabemos que tudo é para a glória do Senhor, porque ele não estipulou o dia, mas ele disse todas as vezes. Então todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse sangue, então anunciais deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós sabemos que todas as vezes, pode ser por mês, pode ser por ano, mas todas as vezes estão sendo celebrado a ceia do Senhor, e é para assim cumprir as escrituras, conforme nós sabemos, até que cumpra, até que um dia nós iremos celebrar na presença do Senhor. Mas enquanto isso, nós estamos aqui nesta terra participando do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você participe deste corpo, deste sangue, para que você tenha a vida eterna, porque Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então se você quer ter parte com o Senhor Jesus, participe desta cálice e participe então do sangue, do corpo, que nós vemos que é o pão, e
também o cálice. Participe, meu irmão, minha irmã, que você será assim bem sucedido, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Por isso, que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor em cada coração. Às vezes eu me atrapalho um pouco, mas o Senhor sabe, mas tudo é para a glória do Senhor, porque às vezes eu tenho dificuldade, às vezes me tropeço em alguma palavra, mas tudo é para a glória do Senhor. Você examina as Escrituras, porque tudo que eu estou falando, você vai examinando das Escrituras, porque nós sabemos que os bereanos, eles examinavam as Escrituras e via se era de acordo conforme ali o que os apóstolos, conforme o que eles falavam, eles conferiam ali. Que Deus abençoe e que Deus guarde em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento acabei de pregar a Tua palavra, quando diz que o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida, Pai. Por isso, Pai, nesta noite ou neste dia, neste momento, quando esta pessoa estiver vendo este vídeo, Pai, que esta palavra possa penetrar nos corações através do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha assim entrar nos corações e fazer guarida e achar morada, Pai, para que possa assim esta pessoa, às vezes, que está, ó Pai, em pecado, que está, às vezes, Pai, numa situação difícil e quer entregar a sua vida a Ti, Pai. Estenda as Tuas mãos e aceita, Pai, esta pessoa que está se arrependendo de todos os seus pecados e quer, Pai, ter uma nova vida, ser uma nova pessoa, um novo ser, Pai. Estenda as Tuas mãos e ajuda. Também eu clamo a Ti em favor daqueles que se encontram enfermo ou enferma nos seus lares ou nos hospitais, onde se encontrar alguém enfermo, acamado, abatido, ó Pai, que o Senhor estenda a Tua santa e poderosa mão e que toda esta enfermidade, este mal, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, abençoa, cura, liberta, salva as almas para a glória do Teu santo e adorado nome, porque a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então ajuda, Pai, que através deste vídeo que eu tenho feito, nem que seja uma alma que se renda aos Teus pés, eu já fico contente, Pai, porque é maravilha e diz que a festa no céu. Por isso eu entrego cada um dos que vão ver este vídeo, ó Pai, derrama das Tuas bênçãos e acompanha cada um, Pai, aonde eles estiverem, que a Tua santa e poderosa mão se encontre estendida sobre eles. É o que eu Te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida, sobre seu lar e sobre sua família, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus disser que sim, porque tudo está nas mãos de Deus. Eu não posso fazer nada, não posso dizer que eu venho amanhã, porque a minha vida é como um vapor. Então, se o Senhor permitir, amanhã eu estarei, mas se não, tudo depende dele. A minha vida está na mão dele e ele sabe de tudo. Eu não sei de nada. Eu só sei pedir a sua misericórdia, o que você também deve pedir em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.